pessoal de volta com o Semicast. Ricardo, como é que você tá? Estamos aqui, Carlinhos. Sobrevivendo, né? Sobrevivendo. Esperando que o Trump não chegue por aqui, né? Eu acho que não chega, não. O pessoal da Paulista, né? Como eu já falei no outro, parece o pessoal da Paulista. O pessoal aqui também acha que Também, seria né? bom que ele viesse, né? É. Não, só lembrando, o Cabo Bebeto defendeu aqui, né? Que a ele... intervenção do Trump no Foi, Brasil, exatamente né? aqui, sentado nessa mesa. Enfim, né? Falaram o quê, né? O que é que a gente pode falar? A gente pode falar do Arthur Lira. Não, aí eu brinco agora, o patriota sou eu, né? É, exatamente. O patriota é você. É exatamente isso. Tomara que eles entendam isso. Eu acho que não vão entender, não. O Arthur Lira. Arthur Lira foi, depois do Renan Calheiros, foi o primeiro candidato ao Senado. Há muito tempo, desde o ano passado, que ele se prepara para ser candidato ao Senado. Anunciou, ao contrário do JHC na semana passada, não falta anúncio do Arthur Lira. Sou candidato a senador, mobilizou o seu grupo, acha que na Câmara ele já fez o que tinha que fazer, foi presidente, ele disse isso, né? E hoje ele é candidato ao Senado. Está sendo trabalhado ainda nos bastidores que essa candidatura seja ele e o Renan Calheiros, só os dois. Não tem mais chance, não. Mas essa coisa aí já furou. O Alfredo é candidato, o Davi disse que é candidato, o Ronaldo quer ser candidato, sei lá mais quem é candidato. Então, nesse quadro, o Arthur vai ter uma eleição difícil, para ficar nisso. Uma eleição difícil. Você já fez essas várias análises a respeito disso. E a minha indagação é o seguinte, Ricardo, já passando para você. Com a dificuldade que tem essa eleição, há chance do Arthur recuar, de ser candidato a outra coisa e não ser candidato ao Senado? Eu acho muito difícil, essa altura do campeonato, um recuo do Arthur Lira. Ele vem preparando essa candidatura ao Senado, né, há muito tempo, desde o tempo em que ele era presidente da Câmara Federal. E com um detalhe, viu? Não é fácil você estando lá em cima, no pico, né, você descer para a planície. Ele teve de voltar para a planície. E por mais que ele continue sendo um personagem forte no Congresso, ele é, de fato, um cara articulado, né? E fez muitas relações. Você faz, né? Também faz inimizades naquele posto de presidente da Câmara, né? Ele tem importância, mas não é a importância que ele tinha quando era presidente. Não. Só para lembrar, o cara que é presidente da Câmara Federal tem nas mãos o direito único de aceitar ou não um pedido de impeachment do presidente da República. Só o presidente da Câmara tem esse poder. Pois bem, o Arthur anuncia, inclusive, para esse mês agora de março, né, uma festa do lançamento da candidatura dele, e eu acredito que ele vai ser. Evidentemente, não é uma disputa fácil para ele. Obviamente, sem o Alfredo Gaspar e sem o Davi, já seria difícil. Mas ele e Renan Calheiros brigam no mesmo território, o mesmo tatame deles, né? Enfim, que eles vão dividir. Porque eles são candidatos de redutos. Sempre foram. O Renan Calheiros, com muito mais tempo, né? Você não conhece voto espontâneo do Renan. Ou é o pessoal do entorno dele. E o Renan é candidato ao Senado, como você disse, certa feita, desde 1832, né? Enfim, mas é um candidato de reduto. E que vem sendo mantido como candidato sempre da máquina, ou federal ou estadual. Agora ele tem a máquina estadual e tem a máquina federal. Não é pouco. A máquina estadual, ela é poderosa e ela atua na eleição, a gente viu, né? Na eleição passada. O Renan entra com certo favoritismo em relação a ele. Alfredo e Davi vão por outro território. Esses são dois candidatos que, de um jeito ou de outro, mas o Alfredo Gaspar tem o voto espontâneo, aquele voto do cara que quer votar na pessoa, no candidato. O Renan vai meio que assim, é candidato de fulano, é o candidato do prefeito, enfim, e vai lá. O Arthur também do mesmo jeito, do prefeito, do vereador, não é? Daquele pessoal do entorno dele também. Caso do Alfredo e do Davi, repito, são candidatos de voto espontâneo. O Davi ainda tem a história do assistencialismo, né? Eles têm uma fundação, a família dele, né? Que atua nessa área de saúde, que é uma área extremamente muito carente. É engraçado, e é sempre bom lembrar, que normalmente essas fundações, elas são mantidas com dinheiro público, não é? E enfim, eles dizem, olha, mas a gente otimiza o uso. Tudo bem, mas poderia ser otimizado dentro do próprio serviço público. Não acho que o Arthur recue mais, acho que ele é candidato, acho que ele vai ter uma eleição difícil,
Mas com um detalhe, que ninguém descarte a capacidade do Arthur de entrar numa briga como essa e sair levando a taça. É possível. Principalmente ele disputando ali com o senador Renan Calheiros no mesmo território. Acredito que um dos dois ali vai sobrar. A outra vaga, creio, vai ficar ali entre Davi, Alfredo e o Ronaldo Lessa também. Eu não descarto o Ronaldo Lessa. De repente o cara diz, olha, diante desses personagens todos aí da direita e do centro, né? O Renan é de centro-direita, o Arthur é da direita, o Davi é da direita. Estou dizendo que eles são assumidos na direita, então vai sobrar uma vaga ali, né? Mais à esquerda do setor progressista, que pode ser que o Ronaldo Lessa não consiga atrair esse voto mais progressista. Mas é uma possibilidade. Repito, são duas vagas. Uma, a direita vai levar. A outra, o centro-direita, imagino eu, deve levar. Mas não descarto em hipótese alguma nem o Ronaldo Lessa e nem o Arthur Lira, que, repito, é o mesmo perfil ideológico de Renan Calheiros, que na verdade não é ideológico, é fisiológico, né? Exatamente. Os dois são fisiológicos, foram fisiológicos a vida toda, né? O Arthur, de certa forma, é aliado do presidente Lula hoje por absoluta comodidade para ele do ponto de vista político. O Renan também, né? O Renan nunca foi ele era a linha de frente do Collor, né? No Congresso Nacional. É uma coisa que as pessoas esquecem, mas o congelamento da poupança, o maior defensor no Congresso do congelamento da poupança na época do governo Collor era o Renan Calheiros, que era o líder do governo no Congresso. Mas, enfim, é uma história ainda que está sendo contada. E nessa história que está sendo escrita, Arthur Lira é tão candidato ao Senado quanto os outros três. Não creio que ele recue, até porque essa altura do campeonato, não acho que ele tenha motivação mais de disputar um mandato, né, de deputado federal, até porque, a não ser que houvesse um acordo lá, olha, se você voltar para a Câmara, você vota para ser presidente. Não acho que isso exista. Rei morto, rei posto. Engraçado é que o Arthur é o rei das emendas, o Renan com a estrutura estadual, mas os prefeitos, como são dois, eles conseguem ficar aqui e até botar outdoor, né? Com dois inimigos, né? O Renan, eles fazem aquela montagem, né? O Renan e o Arthur, não vai ter nenhum problema, os prefeitos não vão ser pressionados a escolher entre um e outro, não. Eu posso fazer uma pergunta? Você disse que o Arthur é o rei das emendas. Você diria que os dois não se emendam? Aí eu deixo no ar. No ar. Então é isso. Os prefeitos não serão pressionados, não, né? Os prefeitos ficarão tranquilos em relação às escolhas. Eu acho que, na verdade, quem não vai ter prefeito, a não ser a prefeitura de Maceió, que também eu nunca acreditei nessa história, já disse e vou repetir, viu? A história de transferência de voto é uma bobagem. Controle de voto é outra história. Quem tem controle de voto é prefeito do interior. As prefeituras é que tem esse controle, porque as populações interioranas, principalmente elas, são muito dependentes, né, do setor público. E quem está ali, né, próximo, é a prefeitura, é o cadastro, né? É o cadastro único, né, que as prefeituras fazem, né? É o emprego, né, para a família. Gente, mais da metade da população do interior, né? A Maceió também não é muito diferente, não só que você tem uma população muito grande, né? 1.200.000 habitantes, até mais, né? Maceió. Mais da metade é pobre. Ou seja, a dependência é maior. Enquanto, e vou repetir, não culpem os pobres, culpem a pobreza por essa vulnerabilidade eleitoral. Perfeito. É isso, Ricardo. Então aqui vamos partir aqui para a dica. O Arthur é candidato. Acho que sim. Acho que não recua, não. Eu também acho que não. E também acho que é um candidato competitivo. Não, vou repetir. Entendo. Arthur e Renan seriam um CSA e CRB, um Fla-Flu. Eu não sei, eu sou CRB, não identifico nenhum dos dois como torcedor do meu time, não. É isso. Fica aí com o Flamengo. É? Fica aí com o Flamengo. Um Fla-Flu, né? Um Fla-Flu. Não, o Flu não. Vamos aqui para a nossa dica cultural. A gente está, nesse momento, com o Brasil em alta no cinema, né? Com o Kleber Mendonça, o Agente Secreto, acabou de ganhar o Oscar de melhor. Então, e eu trouxe aqui um livro do Nelson Motta, o grande Nelson Motta, jornalista, sobre o Glauber Rocha.
O pessoal, gostando ou não gostando, devia conhecer um pouco mais sobre a história do Glauber Rocha, o primeiro cineasta brasileiro, junto com o Nelson Pereira dos Santos, né, a ter uma repercussão internacional grande. Esse livro aqui se chama A Primavera do Dragão. Pagador de Promessas é um filme icônico, né? Exatamente, histórico, icônico. Primavera do Dragão trouxe o Nelson Motta, conversou com a mãe do Glauber, foi até Vitória da Conquista, onde o Glauber nasceu, conheceu um pouco sobre a infância do Glauber, conversou com os amigos, inclusive com o Nelson Pereira dos Santos também. Nesse livro tem aqui, ele conversa com o Nelson Pereira, para traçar um perfil do Glauber Rocha. Controverso Glauber Rocha. Glauber Rocha, quando filmou Deus, o Diabo na Terra do Sol, ele tinha 25 anos. Né? Ele morreu com 42 anos. Morreu no Rio de Janeiro com 42 anos. Morreu muito jovem. Então, aqui, esse livro é muito interessante. É um livro fácil do Nelson Motta. Naturalmente, que não é um livro crítico. O Nelson Motta não tem esse perfil. É um livro onde ele conta a história do Glauber. A Primavera do Dragão. É bem interessante. Uma leitura bem legal. Nelson Motta, A Primavera do Dragão. Pois é, pra você dizer, um personagem de fato marcante, independentemente do de gostar ou não gostar. Desgostar. Eu não vou emitir minha opinião sobre os filmes dele. Eu, de fato, não sou um fã dos filmes do Glauber, mas respeito muito. Eu lembro muito do Elinaldo Barros. O Eli, a gente sempre conversava muito sobre cinema. Ele tinha uma visão muito mais generosa do que a minha, não é? Eu, muito crítico em relação ao cinema nacional, como sou até hoje, acho que a gente consegue fazer filmes extraordinários. Eu acho uma pena, por exemplo, o Central do Brasil não ficar conhecido no mundo como o ganhador do Oscar, porque é um filmaço. Eu adoro aquele filme. Nossa, como é bom aquele filme. Mas, enfim, vale a pena. Eu vou sugerir, eu não ia fazer isso, eu trouxe até um livro aqui, mas vou deixar para outra oportunidade. Um filme, até pelo momento que a gente está vivendo, Mera Coincidência, que é um filme de 1997, com Robert De Niro e Dustin Hoffman, que é fantástico. É uma comédia, mas é uma comédia brilhante. A história de, enfim, um presidente da República que se depara com um escândalo sexual nos Estados Unidos. E como é que ele resolve isso? Com uma guerra. Uma guerra. Coincidentemente, o caso Epstein está nesse momento em que os Estados Unidos atacam o Irã, e é preciso a gente entender que os ayatolás e o governo ditatorial, a teocracia iraniana, tem que ser resolvida pelo povo iraniano, não pelas bombas americanas que, entre outras coisas, matam centenas de crianças numa escola. É o caso de empatia e de visão de respeito à autodeterminação dos povos. Esse filme é muito legal, ele é muito bom. Eles montam uma história a partir desse escândalo, né? Como abafar esse escândalo, fazer a população esquecer. Uma guerra. E escolhe a Albânia. A Albânia, desse tamanho. O que estaria a Albânia ameaçando lançar bomba atômica nos Estados Unidos? Gente, esse filme é de 1997. A história não se repete, eu não sei como faça, e é o caso, né? E a outra fase clássica é a vida imita a arte, ou a arte imita a vida. A ordem não importa, o fundamental é que esse filme, ele é perfeito para esse momento. Além de ser muito divertido, dois atores que, convenhamos, né? Robert De Niro e Dustin Hoffman. Aliás, Robert De Niro tem um cacete, né, recente com o Trump. Ontem, né? Robert De Niro fez um vídeo criticando a ação americana. Criticando, ela é muito duro, né? Muito duro. Inclusive, a primeira pesquisa, 53% da população americana é contra o embate. Eu achei... mas os 47 me parecem mais ativos, né? É bom lembrar também, enfim, é opinião minha, o Trump representa o pensamento médio americano. Sim. A invasão do Vietnã, sim, quando aconteceu, era também a visão do americano médio. Mas a gente não pode esquecer que foi a reação da população americana determinante, principalmente os jovens, né, para que acabasse com a guerra. Ou seja, a gente pode até ter uma visão mais zombeteira, né, em relação ao americano médio, mas ainda assim a gente espera que chegue um momento e o cara diz, não, isso não está certo. E aí reaja. E a gente espera também a reação do americano médio a esse tipo de ação
criminosa do Trump. O Trump é um criminoso internacional. E como tal vai passar para a história. É. Geralmente essa reação chega quando os primeiros caixões Pois descem no é. aeroporto. E já morreram, né? Então, Acho que 6 eu soldados sei também, americanos, isso. né? Só que agora fica mais difícil, né? No Vietnã eles viram que... O negócio era pior, né? Completamente. Agora é a época do videogame, né? Do Pois drone, né? O cara aperta um botão aqui, né? Já vai. Só lembrando, né? O Obama, enfim, ele também, né, executou, né, a pena de morte, né? Exatamente. É. Exatamente. Ricardo, um grande abraço. Um abraço, pessoal. Até a próxima semana. Um abraço.